Bom, pessoal, quando a gente fala de dinâmica musical, nós estamos falando de intensidade que a gente vai dar em cada parte da música, certo? Numa passagem de som, por exemplo, que é quando o técnico de som vai ali fazer o ganho de entrada do seu instrumento para a mesa de som, né? Numa passagem de som, o técnico vai calibrar o volume com o qual o seu instrumento entra na mesa de som. Então, você precisa pensar da seguinte maneira: qual é a intensidade que eu vou usar na parte do refrão mais intenso da música, mais intensa do show, do culto, que seja a sua performance, a sua apresentação. Então, pois bem, é interessante que você passe o som aí, né, a sua banda, enfim, passe o som com intensidade, tocando o mais forte possível. Mas por que eu estou falando de mesa de som? Por que eu estou falando de ganho de entrada? É muito simples, pessoal. Uma música a qual você sabe que uma parte dela é tocada com intensidade, você não vai tocar de levinho, né? No vídeo anterior eu usei alguns riffs, né, como exemplo. Então, por exemplo, esse riff aqui da abertura do vídeo, né? A alma desse riff é essa, é tocar com intensidade e principalmente palhetando para baixo. Se eu tocasse esse riff dessa maneira aqui, repara bem. Até precisão a gente perde. E olha que eu nem usei o abafamento, né? Não é a alma desse riff, né? Imagine que tivesse um baterista, um baixista aqui me acompanhando. Como que eles estariam tocando para me acompanhar se eu estou tocando assim? Você vai imaginar, um baterista estaria tocando bem forte, com a máquina de chimbal aberta, o baixista também bem forte ali, tocando com os dedos, alternando, indicador e médio, por aí vai. Então, pessoal, quando a gente fala de dinâmica musical, a gente está falando disso, de, por exemplo, numa música, uma introdução da música, ela pode ser intensa, mas ela também pode ser suave. O que você combinou com a sua banda? Ou se você vai tirar um repertório de outra banda, você vai tocar cover, como que o original fez? Então, se na introdução, sei lá, de teclado, que fosse outro instrumento, né? O tecladista, lá, o pianista, ele toca suave aquela introdução, suave, e depois toda a banda entra. E toda a banda entra como? Suave ou entra com intensidade? Fica aí a questão. Então, esse é o assunto de hoje, gente. Dinâmica musical. Quando você for ouvir uma música aí para aprender a tocar, para você aumentar aí o seu repertório, tenta perceber, né, qual é a intensidade que o músico está tocando. Independente do volume da guitarra ali, né, por exemplo, que é o nosso instrumento, o volume da guitarra na mixagem, não, mas tenta perceber, ele está tocando forte ou ele está tocando fraco? É aí que está a questão. Então eu não posso tocar, por exemplo, vou dar o exemplo do vídeo anterior da música Enter Sandman do Metallica, né? Quem é que vai tocar essa música assim, o riff, né? Não, você vai tocar assim.
aqui, paletando muito para baixo, abafamento, tiro o abafamento, mas tocando com força, pessoal. Então fica a dica de hoje, dinâmica musical. Tenta perceber, né, qual é a intensidade que o guitarrista está usando. Aqui vocês puderam ouvir o que eu estou tocando e vocês puderam ver a dinâmica da minha palhetada. Então, por esse exemplo aqui, vocês podem ter uma ótima noção aí quando vocês forem ouvir uma música. É provável que vocês percebam, poxa, esse guitarrista ele tá paletando só para baixo, ou ele está usando paletado alternado, poxa, mas dá para perceber que ele está tocando suave, ou ele está tocando forte, né? Dinâmica musical, pessoal. Dinâmica musical é tudo numa música. Você não vai tocar uma música, né, do início até o fim numa só intensidade, comprimida, né, achatada. Pouquíssimas músicas são assim. Na maioria das músicas você tem essa diferença de intensidade, né, nos instrumentos tocando, na voz cantando, principalmente. Tá bom, pessoal? Então a dica de hoje foi essa sobre dinâmica musical. Se você gostou dessa aula, né, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. E se você acredita que outros vídeos desse canal podem também te ajudar na sua caminhada musical, se inscreva no nosso canal e ative as notificações no sininho. Até a próxima.